Ou seja, a situação. Agora vamos falar um pouco de Europa, né? Mais especificamente. Ou seja, pelo panorama que você deu, eu vejo alguns fatores principais que levaram à situação que está acontecendo agora. Vamos falar da Alemanha, né? Principalmente. Que a Alemanha tinha, acho que 16 reatores nucleares, estão com seis agora, em vias de fechar os últimos seis. Três. Três, certeza? Eles tinham seis, eu acho que eles fecharam três e tem só mais três agora. É uma coisa assim. Ok. É, é, Inclusive, deixa eu ver aqui que eu tenho, acho que eu tenho essa informação. E a Bélgica também vai fechar 50% das plantas nucleares que eles têm. França também vai fechar, 75% é matriz nuclear, eles vão baixar de 75% para 50%. E a Alemanha, sim, tem só 6%, 30% era nuclear e os últimos 6% estão para ser fechados. O que você falou é uma narrativa pró-ambientalista, né? Pró-energias solar, eólica, que são super, como fala, unreliable, não tem como você Não dá para confiar, né? confiar. Distância. Não tem constância, não dá para você confiar. Uma narrativa que coloca um medo aí com relação à energia nuclear, é, alta preferência temporal, né? Um pensamento de curto prazo e não de longo prazo. Que Eles dizem mais? o contrário, né? Que isso é uma preocupação de longo prazo e não de curto prazo, com a questão do aquecimento global e o caramba. Não, Depende Pelo para quem menos você é a propaganda. perguntar, né? Tem os caras mais alarmistas, tem outros que acabei de dizer, não, estamos em um processo que pode ser irreversível, sei lá, né? Tem de tudo. Mas tem cara muito alarmista. Tem gente que, pô, a gente já deveria estar no fim do mundo, já de acordo com vários especialistas, vários PhDs aí do passado. Enfim. Tem muita gente que acha que. Tem uma parte ideológica aí que acha que realmente, Sim, ambientalista, acha que realmente a humanidade não tem que evoluir, que a civilização não deve. malthusiana, né? É Uma isso, visão que a gente. malthusiana. Que é melhor ficar como está, fica, sabe? Já, né, a gente tá bem, né? Não vamos aumentar o nosso consumo energético, ou, né, excitar mais moléculas, né, por aí. Vamos deixar as moléculas paradas, deixar tudo no lugar aí, né? Sem crescer mais, né? Sem dar mais espaço para mais vida. A gente não precisa de mais seres humanos na Terra, afinal de contas. Tem gente que pensa assim, né? É, Tem gente que pensa que a quantidade de habitantes ideal no planeta Terra é 500 milhões. Não, e tem gente que realmente pensa isso mesmo, tá? Tipo, uns Aquele bilionários meio Stonehenge falava malucos, isso, né? psicopatas que acreditam nisso. Tem aquele Stonehenge aí nos Estados Unidos que o pessoal tacou É, bomba o de Georgia Stonehenge. Stones, É. sim. Que alguém, inclusive, criou um outro PSYOPs aí no passado recente e detonou as pedras. e geralmente acho que é muito fácil um sociopata, tipo sociopata ou psicopata, né, mesmo, mas psicopata é esse negativo, né, não focado do ponto de vista que, sei lá, é fácil ele falar, não, é verdade, de repente isso é melhor ter menos gente no mundo mesmo, né? E se você juntar um grupo de psicopatas, e geralmente a gente sabe, né, que político tem essa tendência, né? Ou seja, você querer dar pitaco na vida dos outros, você tem que ter um certo perfil aí psicológico diferente, né? Diferenciado, digamos, para ter sucesso, para ser bom mesmo, né, naquilo. Então não não é tão absurdo pensar que pode ter um cabal político aí, tipo, pessoas que estão
querendo levar o mundo nesse caminho mesmo de redução Ou vários. catastrófica populacional, né? Sei lá, pode ter, entre todos os outros jogos que estão rolando ao mesmo tempo, né? A gente fala, não é que existe uma conspiração, pode existir várias ao mesmo tempo, né? A que vai dar certo, né? A gente não sabe, mas... Eles também estão competindo entre eles, né? E entre eles e entre outros, né, grupos de interesse aí com seus visões de mundo, né, de futuro. Mesmo a gente agora falando, pô, a gente quer o Bitcoin, a gente quer energia nuclear, é uma visão de mundo, né, para nós parece racional, né, tem gente que vai achar racional o outro, né, não precisa desenvolver mais, né, vamos regredir, o negócio é, vamos voltar, menos é mais. No fundo, cara, para existir teoria das conspirações, elas existem porque também existem conspirações. Claro, não é... Tipo, Se você pessoal é pode muito imaginar ingênuo a nessas conspiração, coisas. por que alguém não pode imaginar e botar em prática para ver se funciona? Exato. Oh, yeah. Principalmente se for um psicopata com dinheiro. Sim. Eu fico espantado com essa história da Alemanha, principalmente, porque como é que alguém ou um grupo de pessoas decide fazer ou executar uma estratégia de desligar a sua matriz energética nuclear, criar uma dependência excessiva, né, uma dependência quase absoluta de um único fornecedor, né? Ou seja, até isso, em qualquer coisa que você faça na vida, qualquer empresa que você tenha, qualquer seja o tamanho, ou até na sua vida pessoal, você ter um único fornecedor, depender Até o Trump avisou, Ivan. Até o Trump. Exato. E pior do que... agora, chega uma hora que a realidade bate na cara, né? A realidade chega, porque, ou seja, a narrativa ambientalista, inclusive de fechar as usinas nucleares deles, chegou ao ponto agora que a Alemanha está religando as usinas de carvão deles. Porque, é claro, você precisa de energia, as empresas precisam funcionar, a indústria química alemã precisa funcionar, porque se não funcionar, tem que fechar, e se fechar, as pessoas perdem Inclusive, emprego, perdem o um terço salário. do gás de energia da Alemanha é a indústria química. Exato. Uma empresa só. Como é que eles vão fazer, cara? Porque, ou seja, não é só questão de... Ou seja, qual a repercussão, né, dessa crise energética? A repercussão é gigantesca. Se você tem que imprimir dinheiro para comprar energia de outro país, você gera inflação, você diminui a confiança na tua moeda, você tem que selecionar quem que vai receber energia e quem não vai receber, porque aí, no caso político, talvez se ele tiver que decidir entre algumas empresas e uma grande parte da população, puxa, a curto prazo, né, a gente está falando de preferência temporal, melhor você escolher que o cidadão ali não passe frio no inverno e que ele tenha energia e tenha a casa quentinha. E a empresa vai funcionar por um horário restrito, ou não vai receber nenhuma energia, e isso vai ter consequência. A empresa vai produzir menos, talvez a empresa tenha que fechar porque não fica solúvel. Se a empresa fechar, as pessoas vão ser mandadas embora, as pessoas não vão ter salário, não vão ter como pagar. Ou abre uma Enfim, fábrica uma bola de no neve. BRICS. Abre uma fábrica em algum país do BRICS. Mas não é que essa é a solução. Claro. Eu acho que tem um pouco disso. Mas isso leva tempo, né, Dov? Isso leva tempo. Não, é óbvio, leva, mas é uma, entendeu? Você fala, pô, não, vamos pro BRICS, vamos para algum desses países, vamos para algum paraíso industrial, né, digamos, uma coisa assim, paraíso energético. Enfim, né? E talvez seja do interesse do paraíso energético trazer esse know-how, porque ele entendeu já, né? Que, especialmente acho que a China entende bem, que quando chega lá, acabou. Ele já tem o produto Xing Ling no dia seguinte. No dia seguinte já tem outra fábrica, mesmo completa, ou até coisas complexas. Então tem esse lado também de absorção de propriedade intelectual, coisas do estilo, de poder fabricar lá mesmo, não precisar, né, mais importar da Alemanha, né, entendeu?
Então é Sim, beneficioso, mas de certa maneira. não é tão simples. Se a gente viu a complexidade que foi para os mineradores saírem da China e migrarem para outros países, imagina uma indústria química, né? Ou seja, fora a questão legal, você tem a questão Nossa, da é justo. capacidade técnica das pessoas. Não é tão simples, não é nada simples, é bem complexo e leva tempo. Então, no fundo, toda essa discussão da Europa, eu ontem entrei na parte A igual a do Revolta de Atlas. Tipo, A terceira e última parte. terceira parte. E Ela para chegou no mim, Vale de Galta. Acabou exato, de descer o avião, cair lá e exatamente. conheceu o Pô, John tá Galt. fresco, hein, mano? É, e para mim é impressionante como acho que a discussão, no fundo, tem tudo a ver com esse livro, cara. E não sei se é porque o mundo tá cada vez pior, tá cada vez mais palhaço, mas esse livro. Porque, no fundo, o que aconteceu com a Alemanha? A Do Alemanha cérebro da merda. se ofereceu como sacrifício. E por quê? No fundo, tem uma discussão aí sobre a realidade objetiva ser diferente do que a realidade intersubjetiva. Ou seja, existe uma realidade concreta e verdadeira e justa e real que é diferente do que a ideologia, do que os demagogos, do que as nossas abstrações compartilhadas tentarem impor. E no fundo, É uma guerra de assim, dominação. É isso. e assim, explicar a questão da Europa, no fundo, passa muito nesse sentido, porque, por exemplo, tem todo o contexto da invasão da Rússia à Ucrânia, mas pouca gente fala que ano passado a Europa já estava com crise energética antes da invasão da Rússia. Tipo, em 2021, em outubro, o gás já tinha, o custo do quilowatt já tinha passado de, sei lá, $50 em média para mais de 200. Já tinha multiplicado por 4, isso dado da Comissão de Energia da União Europeia. Não ventou, Então, né? Não ventou, nevou, tapou os negócios de sol, né? Enfim, teve toda Sim. uma crítica também nessa época. A Merkel, né, no caso. exato. E no fundo, essa questão de ideologia, demagogia, a gente cresceu numa época, esses anos 80 em diante, que teve historiador que escreveu que a gente estava, ou sociólogo, não lembro, o Fukuyama, que escreveu que a gente está no fim da história, que acabou a sociedade ocidental, as democracias liberais, progressistas, esse nosso visão de mundo ocidental ganhou e tudo vai dar certo, todo mundo vai dar a mão e kumbaya. O pessoal esqueceu que existia Realpolitik. E quem não esqueceu que existia Realpolitik se aproveitou desse momento. Então, tipo, é muito interessante que, por exemplo, a Ou foi tudo Alemanha, combinado. ou foi tudo combinado. Fato. É o Se que, foi tudo na minha opinião, é o mais provável. Tá? Porque esses caras, eles têm telefone, eles se comunicam, não é um grupo pequeno de 200 pessoas, no final das contas. Pode ser, eu não descarto Não é por nada falta no de... atual. eles podem se falar, eles podem até brigar pelo WhatsApp. Tipo, o fato de ter chegado nesse ponto, os caras terem desmantelado a própria indústria de energia e tudo mais, é uma coisa que não pode ser orgânica O ser humano não e consegue ser base tão em burro, na sua ideologia. opinião? Na Perdão? sua opinião, o ser humano não consegue ser tão burro? Consegue ser burro individualmente, mas quando são essas. Eu acho que consegue, mas é que é uma cagada tão de longo prazo essa de destruir a própria indústria, que, pô, algum governo no meio dessa situação poderia ter pausado esse tendência. plano ou feito alguma coisa. E não É que fez. aí Virou você tem uma que avaliar. tendência mesmo. Desculpa. Oleta, Pode é que falar. quando você fala em cagada, aí a gente tem que falar de premissas de novo, né? Se a gente falar em cagada, você está assumindo que as ações feitas não geraram o resultado esperado. Mas talvez não. Talvez esse Eu desmantelamento, acho que foi tudo combinado. o Sim. resultado é o esperado, porque alguém ganha nessa história. Sempre alguém ganha. Sempre alguém ganha. E alguém perde. O Cabal chegou lá e falou: vamos dominar a Europa, chega. Esse velho continente está na mão ainda desses três aí, vamos pegar pra gente. A gente já está dominando a América, vamos dominar a Europa, a América, daqui a pouco a gente vai para a China, para a Rússia. Eu não duvido de nada e os interesses, os incentivos geram esse tipo de pensamento e eu acho que é viável. Eu só
como não tenho essas informações, eu levo elas em conta, mas assim, querendo ou não, eu gosto de brincar de pensar no cenário sem elas, mas com certeza dá para ser tudo uma implosão controlada. Fato. Tipo, um sistema complexo com incentivos mal alinhados consegue gerar resultados aleatórios que gerem, entre aspas, ônibus e Titanics, assim, sabe? Processos que têm uma inércia tão forte que mesmo se uma ou duas ou 10 pessoas tentarem lutar contra, elas não conseguem. Eu acredito que sim. Eu acredito nesse pensamento do Asimov da psicohistória que, mesmo você não conseguir descrever o que uma pessoa só vai fazer, você consegue enxergar tendências macros e entender o que vai acontecer como outcome de certas premissas, certas tendências. Tipo, no fundo, isso é que o Ray Dalio fala, isso é que aquelas teorias dos ciclos, Mark Moss, o pessoal do The Fourth Turning, tudo isso é pautado que você questões macros acontecem historicamente, o processo histórico, mesmo se muitas pessoas tentarem lutar contra. E aí, assim, com certeza pode ser pessoas de propósito, mas também podem ser pessoas sem querer e só um mundo hipercomplexo. E aí eu não sei, e no fundo, tanto faz. Tipo, no Eu sentido acho de estar que existem acontecendo. incentivos para essas falhas estruturais e ideológicas, sei lá, existirem, porque existem esses incentivos até que a gente crie uma forma menos errônea de se organizar, elas vão ser exploradas. Por isso que esses Exato. caras ainda conseguem acumular e usar tanto poder. Querendo ou não, sempre são ciclos que se retroalimentam, né? Tem um que se alimenta do outro e catalisa o processo e tenta mudar a direção do processo no seu interesse. Como vocês falaram, são vários grupos conspirando, cada um pelo seu próprio interesse, competindo entre si. Tanto é que a gente vê, sei lá, o interesse do Banco Central americano não é o mesmo do que o dos bancos centrais europeus. Tipo, isso parecia até um tempo atrás, hoje em dia fica claro que não é. Ou é, ou é porque Não o é, Cabal não é. já combinou, Para, porque o isso não Cabal já existe, combinou que cara. vai ter que destruir a Europa para eles poderem dominar tudo e assim ficou. Eu tenho certeza. Não tenho como Porque saber, não senão, vou senão o acessá-las, Banco mas Central pode Europeu ser. falaria, beleza, a gente está abandonando o padrão dólar aqui, a gente não vai mais indexar aqui. A gente vai Então, mas vender os Estados energia só, Unidos. quer dizer, a gente nem tem energia para vender, mas os que Então, tem energia para vender vão falar, meu, a gente só vai vender por euro. Mas Não, tem mas recados é. dados, né? Tipo, por exemplo, do nada que, gasodutos explodem, do nada países são invadidos. É, Tipo, ser exatamente. corajoso nem sempre é Do fácil. nada o cara que questiona isso morre por Então, por isso, causas não, já está quem tudo naturais. define, dominado. ô A gente Alan, só está vendo a novela que eles já planejaram que ia acontecer, quem, acontecendo quem no define o traseiro. método de pagamento é o vendedor, não é o comprador. Quem define em que moeda Depende se vai o aceitar. comprador tem uma arma ou não.